A paz do Senhor Jesus, meus irmãos que se encontram em casa, vamos dar mais início ao momento de meditação na palavra do nosso Deus, e desde já ficamos felizes pela sua presença aí que nos assiste. Sabemos do momento tanto quanto diferente, mas também reconhecemos que é uma oportunidade que Deus tem nos dado e uma porta que o Senhor tem aberto para que a igreja do Senhor, de uma maneira sutil, ela invada a esse meio digital, essa transmissão via internet. Que o Espírito Santo de Deus, de início, ele possa ser superabundante sobre a sua casa, te guardando, te protegendo e te livrando de tudo aquilo que esse presente século temos enfrentado. Queremos dar início a esse momento da palavra, convidando a você que está em casa, se assim puder. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, os Salmos de número 34, no versículo de número 4, acredito ser bem concernente ao momento que nós estamos passando. Salmos de número 34, o verso assim é o de número 4. Assim diz a palavra do Senhor, nos dizendo: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Tem resposta para quem busca. E livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, quem busca assim tem resposta. E o texto diz que quem busca recebe do Senhor essa resposta. E junto com a resposta o texto nos diz que Ele nos livra de todos os nossos temores. Não é apenas o singular, está no plural, de todos os nossos temores. Deus assim livra aquele que o busca. Te convido a você a fechar os seus olhos, a orar comigo, e que esse momento que seja pequeno, a qual reservamos para meditarmos a palavra, mas que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha ser abundante sobre a sua casa, sobre a sua vida. Te convido a você fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Pai, nós agradecemos ao Teu Espírito. Enquanto, ó Pai, a calamidade está instaurada, momento de incerteza, a Tua igreja, Senhor, se encontra recolhido em seus lares. Senhor, mas acreditamos que por essa oportunidade a Tua palavra está sendo semeada e a Tua palavra está sendo pregada. Essa mesma palavra, Senhor, que trouxe liberdade ao endemoniado gadareno. Essa mesma palavra, Senhor, que trouxe cura ao cego Bartimeu. Essa mesma palavra que curou o fluxo de sangue de uma mulher que por 12 anos estava sofrendo deste mal. Que essa mesma palavra, ela entre, Senhor, abundantemente sobre as casas, trazendo cura, mudança, libertação e, acima de tudo, Pai, proteção. Assim a Tua palavra que não nos deixe errar, a qual foi lido que quando buscamos, o Senhor traz resposta, e junto com a resposta, o Senhor também traz livramento para todos os males que nos cercam, porque Tu és o nosso Deus que está à nossa frente. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu quero ser boca de Deus e profeta em Tua casa. Quero profetizar toda a sorte de bênção. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir as portas e as comporta, trazendo aquilo que é necessário à sua casa e assim à sua família. Senhor, sob esta oração, nós queremos Te agradecer por Tua presença e também por esse privilégio. Assim Te louvamos, ó Pai, e Te adoramos na beleza, Senhor, da Tua santidade. E aquele que está conosco, diga amém. Senhores, nós queremos também deixar bem claro, esse momento para nós que estamos vivendo, tanto também na plataforma digital, nas transmissões do Facebook, para nós é novidade. Estamos sendo aí de uma maneira inovadora, tentando trazer a palavra para aqueles que querem. A palavra de Deus, ela não pode ser obrigada nem por força. A Bíblia me ensina que não é por força nem por violência, mas é mediante o Espírito.
Então nós queremos ministrar a palavra, pregar a palavra para quem quer, para quem precisa, para quem está com os olhos abertos espirituais, os ouvidos espirituais. Nós queremos ministrar sim a palavra para aqueles que sabem e entendem, fazendo a leitura do momento, que Cristo Jesus está à porta para buscar uma igreja que é santificada, justificada mediante a palavra. Quero convidar o evangelista Daniel. Ele vai estar trazendo uma palavra para ser ministrada aos nossos corações. Alimento esse que é o maná, não é mesmo, pastor Caetano, que está conosco? O maná que nos alimenta, que nos sacia. Você aí na sua casa, com todo carinho, com toda reverência, por favor, no nome de Jesus, receba o evangelista Daniel. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, por mais uma vez compartilhar a sua santa palavra. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Douglas, pela vida dos pastores. Que Deus seja louvado. Diz assim a palavra de Deus: no fim do sábado, quando começou, amanheceu o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, chegando-se, removeu a pedra da porta e assentou-se sobre ela. Seu semblante era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo por causa deles, e ficaram como homens mortos. E o anjo respondeu e disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado entre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que vos que tenho contigo. Meus irmãos, este texto é conhecido de todos nós. É um dos textos lindos da palavra do Senhor. Sabemos bem que o Senhor Jesus, Ele veio sobre essa terra com o objetivo de restaurar uma aliança que foi quebrada. A aliança a qual Deus fez com o homem dentro do jardim do Éden foi quebrada por causa de Adão. Só que a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que o próprio Deus levanta profetas, como porém Isaías, e profetiza no livro de Isaías capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus veio com o objetivo de restaurar uma aliança que foi quebrada. E eu lendo a palavra de Deus, eu descobri também que o Senhor veio trazer uma resposta de afronta que foi dada por um homem por nome de Jó. O livro de Jó, capítulo 9, versículo de número 12, a Bíblia diz que Jó, após estar leproso, passando pelo momento de dificuldade muito grande, a palavra vai dizer que ele vai questionar, dizendo que o Senhor não era homem para que vivesse o que ele passasse, e que ele não tinha um mediador. Então, a Bíblia vai dizer que agora Jesus vai nascer dentro do ventre de Maria. A Bíblia diz que João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. João agora aparece no Rio Jordão, pregando a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 3. A mensagem a qual João pregava era uma mensagem que confrontava os líderes da época, porque a mensagem que João pregava era: arrependei-vos, porque é chegado até a vós o reino dos céus.
A palavra de Deus vai nos dizer que quando João pregava, os corações ardiam. João começou a batizar sobre as águas aqueles que ouviram a palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus agora vai aparecer no meio da fila para ser batizado por João. E quando Jesus aparece, o Espírito vai testificar a ponto de João olhar e dizer: eis que eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus vai olhar para João e vai dizer: me batiza, porque tem que se cumprir a palavra. João vai batizar Jesus sobre as águas, e quando Jesus é batizado sobre as águas, a palavra de Deus diz que os céus vai se abrir, aonde João vai testificar, o Espírito Santo descer com uma forma corpórea, como uma pomba sobre Jesus, e repousar sobre ele. Jesus agora vai ser conduzido ao deserto 40 dias e 40 noites pelo Espírito do Senhor. Jesus agora está sendo provado naquilo que Israel passou no livro de Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia diz que Jesus passa diante do deserto, no livro de Mateus capítulo 4, irmãos, versículo 1. E quando Jesus está passando pelo deserto, o atentador, Satanás, se apresenta diante dele no capítulo 4, no versículo 4. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, faça que estas pedras se tornem pães. Interessante que o inimigo aqui, ele quer trazer dúvida de quem Jesus é. Só que quem que é, não precisa mostrar que é. Jesus vai responder-lhe dentro da palavra dizendo: nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. É tempos difíceis que passamos, tempos de dificuldades, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você que está assistindo essa live, você não vai viver conforme aquilo que o homem diz. Você não vai viver conforme aquilo que o sistema diz sobre a sua vida. Você vai viver segundo a palavra de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus responde ao diabo dentro da palavra Deuteronômios, porque a palavra diz que quando o povo caminhava sobre o deserto, o Senhor enviava o maná, que significa que trazia o que era isto. Era Deus que trazia a providência para o povo no meio do deserto. Talvez você passe por esse deserto de dificuldade sobre a sua vida, quem sabe financeira ou espiritual, mas Deus está dizendo nesta noite que Ele é o pão que te sustenta no meio dessa dificuldade. No deserto, o inimigo quer trazer sobre os nossos corações para que nós se vendemos, porque o deserto Deus vai nos provar, no deserto Deus vai nos quebrar pelo meio, no deserto Deus vai tratar aquilo que tem que ser cortado sobre as nossas vontades, porque no deserto nós não podemos andar conforme a nosso querer, nós não podemos andar conforme a nossa vontade. No deserto é Deus que cuida de você, no deserto é Deus que cuida da tua família, no deserto é Deus que cuida da tua casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Podemos estar passando pelo momento de crise, mas se você permanecer fiel a Deus, Ele vai cuidar da tua família, Ele que vai cuidar da tua casa. Jesus então, irmãos, a Bíblia diz que Ele vence o diabo no deserto. E quando Jesus vence o diabo no deserto, a Bíblia diz que Ele vai até a sua cidade em Nazaré. A palavra diz que agora Ele vai chegar em uma sinagoga. E quando Ele chega nessa sinagoga, alguém agora está lendo o livro da lei, e alguém vai dar agora a Jesus o rolo para a lei. Quando Jesus abre a palavra, cai no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, aonde vai estar escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este texto é muito lindo, porque o texto começa dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. O que veio sobre Jesus não veio de baixo, mas veio de cima.
O que vai vir sobre a sua vida nesta noite, eu creio, não vem de homens, mas vem da parte do Pai sobre a tua vida. Talvez você está me assistindo nessa live, e talvez você está com o seu coração angustiado, com tantas provação. Talvez você olha para dentro da tua casa, ao invés de melhorar, a situação apertou. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, debaixo da palavra de Deus hoje, nesta noite profética. Isaías 54, versículo 17, o texto diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar. Perceba-se que o profeta está dizendo, toda a ferramenta preparada. O diabo pode até estar preparando a ferramenta contra a tua casa, contra a tua história. Deus está dizendo aos nossos corações nesta noite, ela não vai prosperar sobre a tua vida, ela não vai prosperar sobre a sua história. Deus está revelando ao meu coração que tem pessoas aí, que está me assistindo com o coração apertado, dizendo: Senhor, e agora o que será? O tráfico vai abraçar o meu filho, a prostituição vai abraçar o meu filho. Mas Deus está dizendo nesta noite para a vida de alguém, debaixo da palavra de Deus, Isaías 10, 27, eu quero profetizar sobre a tua história. A Bíblia diz assim, que a unção de Deus despedaça o jugo sobre o vosso pescoço. Deus está quebrando todo aquilo que o inimigo trouxe sobre a tua vida, toda a opressão do diabo, pelo poder da unção de Deus. Ele desfaz todas as armas do inimigo sobre a tua história. Jesus então, irmãos, vai abrir o rolo e vai profetizar, e alguém agora vai querer apedrejar Jesus, e Jesus vai sair. Só que isso aqui, Jesus vai escolher 12 discípulos para si. João capítulo 1, versículo de número 37 adiante, você vai ver escrito aonde Natanael vai olhar para Jesus e vai olhar para Filipe e vai perguntar assim. Filipe chega até a Natanael e diz assim: achamos aquele que Moisés disse. Natanael vai olhar para Filipe e vai dizer assim: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vai chegar diante de Natanael. O texto vai dizer que quando Jesus olha para ele, Jesus diz assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Isso aqui é lindo, irmãos. Natanael vai olhar para Jesus e vai perguntar para ele: da onde que tu me conhece? Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui nesta noite? Antes de alguém entrar na tua, Jesus já sabe o que você necessita. E Deus está dizendo nesta noite para a vida de alguém: este tempo de pandemia não veio para te matar, mas veio para Deus te reservar. Deus está dizendo para a sua vida: não abaixa as armas que Deus colocou sobre a tua história. Você é escolhido, você é chamado por Deus. Aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida, Ele vai cumprir sobre a tua história. Jesus vai passar, vai chamar os seus discípulos. A Bíblia diz que então os discípulos vão caminhar com Jesus. A palavra diz que aonde Jesus passa, Jesus vai fazer algo interessante. Jesus vai curar paralítico, Jesus vai ressuscitar morto, Jesus vai pegar aquilo que era infalível, aquilo que não prestava, e vai fazer ser. Então os discípulos começam a olhar e a caminhar com Jesus. Jesus vai dar poder, Jesus vai dar autoridade. Só que chega um dia em que Jesus diz para eles assim: eis que eu serei entregue para o meu Pai. Eis que Jesus estava dizendo sobre a crucificação. O livro de Mateus capítulo de número 27 vai nos dizer que aqui eram 2 dias antes da Páscoa, 2 dias antes de celebrar a Páscoa em Jerusalém, e agora alguém está buscando ocasião para acusar Jesus, para crucificar Jesus. O texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus agora vai ter a última santa ceia com seus discípulos. A Bíblia diz que um discípulo por nome de João, o discípulo amado, ele vai reclinar a tua cabeça ao
peito de Jesus e perguntando: mestre, quem há que vai te trair? João, irmãos, era um discípulo diferente dos outros discípulos, porque João chegou à intimidade. Irmãos, eu entendo aqui algo dentro da palavra de Deus. Jesus sempre orava, chamava 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Só que João é diferente, porque João quer se aproximar mais de Jesus, a ponto de reclinar, aleluias, tua cabeça no peito de Jesus. A Bíblia diz que agora, irmãos, Jesus vai subir para um monte chamado Getsemane. Getsemane aqui significa prensa de azeite. Este texto é interessante, porque Jesus vai chamar os seus discípulos para orar com ele. Jesus está com a sua alma angustiada, porque Jesus sabe o que estava lhe preparando para vir sobre a tua vida. Jesus agora vai orar com os seus discípulos no monte, aleluia, do Getsemane. Jesus está sendo pressionado, está passando pelo momento difíceis da tua vida. O que me chama atenção dentro deste texto aqui, que Jesus vai orar ao Pai dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Irmãos, olha para você ver. Eu estava lendo este dia, estava orando a Deus, porque muitas das vezes a nossas vontades dentro de um culto é: Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Mas tem momentos na nossa vida que Jesus vai falar não para mim, para você. Um dia eu tive uma experiência de orar para uma criança de 4 anos de idade. Ela teve um tumor na sua cabeça e ela faleceu. Eu orei a Jesus entristecido e perguntei a Jesus assim: Jesus, por que o Senhor não curou a criança? Jesus falou algo comigo assim: irmãos, só porque eu falei não significa que eu não sou contigo. Jesus me ensinou algo, irmãos: antes da minha vontade, a vontade que tem que permanecer é a vontade dele, porque tem gente que só adora a Deus pelaquilo que ele pode dar, e se Deus fala não para ele, ele não volta nada, ele não volta mais para a casa de Deus. Irmãos, um pai que dá tudo teu filho e dá tudo de mão beijada, ele não cria um filho, aleluia, ele cria uma pessoa vegetal. Muitas das vezes os não sobre as nossas vidas não vem para nos matar, mas nós temos que entender algo sobre a nossa vida nesta noite. A vontade que tem que permanecer sobre a nossa vida não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus sobre a nossa história. Jesus vai orar dizendo assim: Pai, que não seja como eu quero, mas se seja tua vontade. Jesus sabia, irmãos. A Bíblia diz que a oração foi tão intensa. Lucas vai escrever dizendo que Jesus suou gotas de sangue. A ciência vai dizer que é hematidrose. A angústia do peito de Jesus foi tão grande que no Getsemane Jesus suava gota de sangue, irmãos. Sabe o que é que isso aqui é? Algo profético sobre as nossas vidas. O Getsemane significa prensa de azeite. É nos momentos mais difíceis que nós achamos que não tem mais jeito, que Jesus vai nos marcar com o sangue dele. É nos momentos que nós olhamos para a nossa história dizendo: Deus, será que a porta vai se abrir? Será que a minha casa vai ser liberta? Jesus está dizendo para a sua vida nesta noite: permaneça fiel à vontade dele, que no meio desta crise o sangue de Jesus te purifica. Jesus vai descer agora, Jesus vai ser traído por Judas, vai ser levado para a casa de Anás e Caifás, aonde ele vai ser julgado ali. Irmãos, Jesus agora vai ser humilhado, Jesus agora vai ser chicoteado, Jesus agora vai ser cuspido. A Bíblia diz que Herodes olhou para Jesus e humilhou Jesus. Pilatos querendo liberar Jesus porque sabia da inocência dele. A Bíblia diz que agora alguém em Pilatos vai olhar e vai dizer sim, vai dizer para o povo: quem quer que vós soltasse? Solte Jesus ou solte o Barrabás? Irmãos, isso aqui era algo profético. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 16, irmãos, acerca da preparação do sacerdote. A Bíblia diz que Deus vai dar ordem a Moisés para falar para Arão que viria 2 bodes diante dele. O bode que seria lançado à sorte sobre ele e ia até o deserto, e o outro seria sacrificado
pecado diante do holocausto. Jesus aqui, ele não foi, aleluia, sacrificado como cordeiro. Quando João olha no capítulo 3, no versículo 19, João olha e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava falando da pureza, João estava falando da santidade. Só que agora, Jesus agora está indo como bode, porque Jesus pegou o pecado que era meu, Jesus pegou o pecado que era seu. Um dia alguém olhou para mim e disse assim: como é que Jesus pode curar um matador? Como é que Jesus pode libertar um matador? Como é que Jesus pode tirar do prostíbulo uma prostituta? Irmãos, sem uma explicação. É pela graça. Nós não merecemos, mas é pela graça. Talvez alguém olhe para a tua vida e diz assim, te acusa pelo teu passado, pelo aquilo que tu disse, pelo aquilo que tu falou, pelo aquilo que tu pensou, ou até mesmo pelo ato que você cometeu diante do caminhar da tua vida. Mas Jesus está dizendo aqui nesta noite: o sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus agora foi chicoteado, e agora Jesus vai caminhar levando a cruz, irmãos. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 24, versículo 13, a Bíblia diz que agora vai constranger um homem chamado Simão Cirineu, um homem, segundo a história da palavra de Deus, um homem da Etiópia. Vai pegar um estrangeiro para ajudar Jesus a carregar a cruz. Irmãos, eu fui estudar a história deste homem dentro da palavra, é muito linda. A Bíblia diz que em Israel há uma cultura em que a criança ela vai aprendendo as leis de Cristo, e quando ela chega com a idade de 12 anos, ela faz um teste com 70 rabinos, e a criança que ela é aprovada pelo rabino, o rabino coloca a mão no ombro direito da criança e diz para ela: eis que agora tu vais ser o meu discípulo. Agora essa criança ela era rejeitada. A história vai dizer que o rabino pegava na mão direita desta criança e mandava ela ir para casa, trabalhar no campo, ter família. A Bíblia diz que esse Simão Cirineu, ele era pai de Rúfios e de Alexandre. A Bíblia diz que agora vai constranger este homem, porque ele via da Etiópia, perto da cidade de Sabá, porque a história diz que este homem tinha uma roupa branca, um véu branco. Ele ia de ano em ano até Jerusalém para sacrificar um cordeiro e colocasse o sangue do cordeiro naquela mancha, para que curasse aquele trauma de criança da sua alma. Só que agora a Bíblia vai dizer que chama ele, constrange ele para pegar a cruz e ajudar Jesus. Isso aqui me traz a memória, eu imagino, irmãos, Jesus carregando uma cruz. Eu imagino esse homem, Simão Cirineu, desprezado pelos homens, desprezado pelos rabinos da época. Eu imagino Jesus pegando e colocando a mão no ombro direito dele. Duas profecias que eu quero liberar nesta noite sobre a tua vida. A primeira profecia: Jesus está curando todo o trauma passado da tua alma. Segunda profecia que Jesus colocou no meu coração nesta noite: o sangue de Jesus, ele vale mais do que o sangue de cordeiro, irmãos. O sangue de Jesus te purifica, porque o sangue do cordeiro só encobrir, irmãos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus agora vai subir, irmãos, até o lugar chamado lugar da caveira, o Gólgota, para ser crucificado. A Bíblia diz que alguém agora pega um vinagre, coloca sobre a boca de Jesus, humilha Jesus, e Jesus agora vai orar ao Pai dizendo: Pai, na tua mão eu te entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo, liberando um acesso direto. Agora olha para você ver o texto a qual nós lemos aqui. A Bíblia diz que Jesus está morto, irmãos. A palavra diz que agora um homem chamado José de Arimateias vai chegar até Herodes pedindo a permissão de pegar o corpo de Jesus para que enterrasse ele, colocasse no túmulo. Irmãos, Jesus foi colocado em um túmulo novo. Agora olha para você ver, José, ele invertiu naquilo que estava morto. José invertiu em Jesus que estava morto. Sabe qual que é o nosso maior problema? Que queremos invertir naquele que está vivo. Sabe o que é que Jesus quer nos ensinar aqui nesta noite, irmãos? É tempo de nós invertir naquele que ninguém dá crédito. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ele não veio para aqueles que é são, ele veio para aqueles que é doente.
Jesus veio para o traficante, Jesus veio para a prostituta, Jesus veio para você que está me assistindo nessa live, talvez está com uma depressão dentro da tua alma, aonde você diz: Deus me socorre. Jesus está dizendo nesta noite que Ele te ama, Ele morreu naquela cruz por você, Ele derramou sangue para te dar uma nova chance para no altar de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus é colocado no sepulcro agora. Alguém vai chegar até Herodes dizendo: vamos colocar um selo, porque ele disse que ele ia ressuscitar. A Bíblia diz que Herodes vai colocar uma pedra e vai colocar o selo. A pedra aqui e o selo é algo irrevogável, irmãos. Isso aqui é lindo, porque embaixo alguém está dizendo: ninguém pode abrir. Tem soldados no sepulcro, irmãos. Alguém embaixo está dizendo: aqui ninguém entra. A pedra talvez que o diabo colocou sobre a tua vida, aonde você olha e diz: Deus, parece que não tem jeito. Jesus está dizendo: não tem jeito para você, mas para Deus tem jeito. Não tem jeito para alguém que talvez está até dentro da tua casa, dentro do teu lar, não acredita em você. Jesus está dizendo: não tem créditos para o homem, mas para Deus tem jeito. A Bíblia diz que a Marias agora, elas vai até o sepulcro, irmãos. Elas vai agora com azeite para ungir Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ninguém vai no sepulcro, só que tem as Marias que não desistiram de Jesus. Tem aquelas que não pararam de caminhar até Jesus. Elas vão até Jesus e o texto vai dizer que quando elas chegam lá, a palavra diz que a pedra foi removida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Jesus vai remover toda a pedra de tropeço sobre a tua história. A Bíblia diz que ela tem nas mãos azeite. E azeite na Bíblia, irmãos, significa oração. A Bíblia diz que ela tem azeite para ungir Jesus. Ela tem óleo para ungir o corpo de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite para a vida de alguém? Quem tem azeite reserva, Jesus vai arrancar todo tipo de pedra, de empecilho sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta as suas mãos da onde que você está. É noite que Jesus está colocando um azeite sobre a tua história. Jesus vai arrancar toda a pedra de tropeço sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando ela chega lá, irmãos, a Bíblia diz que o anjo remove a pedra. E o texto diz que eles estão sentados sobre a pedra. Os soldados vão cair como homens mortos. E o texto vai dizer que o anjo vai olhar para elas e vai dizer assim: sabemos que vós veio buscar Jesus, aquele que morreu, mas ele não está morto, ele está vivo. Aleluia. Jesus está vivo, irmãos. Jesus vai mudar a tua história. E o texto diz assim, que o anjo diz assim para ela: vai até a Galileia e fala aos discípulos. O Marcos vai dizer que o anjo vai dizer assim: fala aos discípulos e fala também até a Pedro. Sabe por quê, irmão? Pedro negou Jesus. Pedro desistiu da chamada. Só que é lindo, no livro de João capítulo 21, Pedro não quer mais pregar, porque Pedro está frustrado espiritualmente. Só que quando Pedro está fraco espiritualmente, a Bíblia diz que Jesus vai atrás de Pedro. Jesus está dizendo nesta noite para a vida de alguém: ainda que você está fraco espiritual, nesta noite Ele vai levar pão e vai levar peixe sobre a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro agora vai pescar. E o problema de Pedro é que ele vai desanimar e ele influencia quem que está do lado dele a ir pescar. O texto diz que Pedro abriu uma porta a qual Jesus fechou para ele no livro de Lucas 5. Jesus chega até a Pedro e diz assim: vós agora é pescador de homens. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não te chamei para ser pescador, rapaz, eu chamei para ser pescador de homem. Só que agora a frustração na vida de Pedro por negar Jesus vai fazer Pedro abrir porta que não é para abrir, irmãos. Isso aqui é entristecido, isso é perigoso sobre as nossas vidas. Sabe por causa de quê? O pecado nos faz abrir porta a qual Jesus fechou sobre a nossa vida. O pecado faz, irmãos, abrir aquilo que Jesus arrancou da nossa história. Mas a palavra que Deus está colocando no meu coração nesta noite é para você que está aí desanimado. Deus está dizendo para a vida de alguém: Ele não esqueceu de ti, Ele não esqueceu da tua vida, Ele não esqueceu da tua casa, Ele não esqueceu da tua história. Jesus vai agora, vai dizer assim: lance a rede para Pedro, irmãos.
Os discípulos lançam a rede e vai pescar uma grande quantidade de peixe. E a Bíblia diz que Pedro estava nu. Porque todos aqueles que pecam diante de Deus, se Pedro estava nu, ele estava desorientado. O pecado nos tira o equilíbrio espiritual, irmãos. Sabe o que é isso? Nós estamos perdendo o equilíbrio. Sabe o que Jesus está dizendo para a vida de alguém? Algo que Deus falou comigo no monte esses dias para trás. No meio desta crise nós temos que ter equilíbrio espiritual. Deus quer te dar equilíbrio no meio desta crise. Não deixa que esta crise tire de você o equilíbrio espiritual. O que é equilíbrio espiritual? Tem gente que passa pela crise, ela já não olha mais para a cruz, ela só olha para as dificuldades. Jesus está dizendo para a vida de alguém, é Ele que te guarda, olha para a cruz. Ainda que está tudo fechado, Jesus está dizendo, olha para a cruz, Ele cuida de ti, Ele cuida da tua família, aleluia, salabaraxúria. Deus está dizendo para o teu coração nesta noite, não perca o equilíbrio. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro está nu, e Pedro vai nadar até Jesus, e o texto vai dizer assim, livro de João, capítulo 21, versículo 15, João agora vai olhar, Pedro vai olhar, e o texto vai dizer que agora, quando Pedro chega até Jesus, tem pão, tem peixe na brasa. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Olha para você ver, Jesus está fazendo uma pergunta para Pedro, e Pedro vai olhar e vai dizer assim, Senhor, eu te amo. Jesus pela segunda vez pergunta a ele, Pedro, tu me ama? Apacenta os meus cordeiros. Jesus está perguntando, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que é que Jesus está dizendo nesta noite para a vida de alguém? Se tu amas Jesus de verdade, apacenta os cordeiros, rapaz. Se tu amas Jesus de verdade, volta a praticar a oração. Se você ama Jesus de verdade, volta a praticar a renúncia. Jesus olha para Pedro pela terceira vez, Pedro se entristece, irmãos. Só que Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso aqui é interessante, porque Pedro está dizendo, tu sabes que eu te amo. Pedro ama Jesus. Só que muitas das vezes, irmão, isso aqui é interessante, que Pedro sabe as suas fraquezas. Sabe o que Jesus está te falando nesta noite? Vem na tua simplicidade. Jesus sabe a tua fraqueza. Jesus que vai te libertar desse vício do cigarro. É Jesus que vai te libertar da maconha, da cocaína. É Jesus que vai te libertar. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, Pedro, quando tu eras livre, tu fazia o que queria, mas todos que é nascido de Deus, vai aonde o Espírito de Deus sopra. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, orar com você neste momento. Deus não desistiu de você. Eu profetizo sobre a tua vida debaixo desta palavra. Deus está quebrando toda a cadeia do diabo sobre a tua vida, toda acusação sobre a tua história. O Senhor nesta noite está arrancando sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Ó Pai, eu quero te louvar nesta noite, ó Deus. Deus, eu apresento estas vidas que estão, meu Pai, assistindo, ó Deus, esta live, ó Deus amado, a tua palavra diz, ó Deus amado, que a tua palavra que cura, que a tua palavra que transforma, que a tua palavra que liberta. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré, este homem que talvez se encontre enfraquecido na fé, se encontra desanimado, ó Deus, talvez por causa de uma porta fechada, por causa da circunstância, ó Deus, em nome de Jesus, toca neste homem, toca nesta mulher nesta noite, ó Deus amado, que toda opressão do inferno, em nome de Jesus, todo demônio da morte, todo espírito de depressão, eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Todo demônio que está dizendo para este homem não caminhar mais, desistir, até mesmo arrancar a própria vida, Deus, eu te peço em nome de Jesus, envia sobre a casa deste homem e sobre a casa desta mulher nesta noite o livramento que provém do Senhor. Todo decreto do inferno seja anulado agora, toda desistência seja anulada agora. Deus, eu quero profetizar, meu Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, na vida deste homem, na vida desta mulher, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluias, aleluias, alabaraçúria.
toda opressão do inferno seja arrancada, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, toma posse dessa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor esta oportunidade, em nome de Jesus, amém? Receba o pastor glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, nós temos a convicção e a certeza que o Espírito Santo de Deus falou contigo nessa noite poderosamente. O que nós estamos privados é apenas da reunião coletiva, mas não existe circunstância que pode parar a igreja viva de Jesus. O que nós estamos fazendo é rompendo pelo Espírito mediante a palavra, para que esse Espírito da salvação seja abundante sobre os quatro cantos da terra. Evangelista, chegou para nós a notícia, o pastor Arnaldo, ele está no UPA, a missionária Márcia também, ela não está sentindo muito bem, chegou para nós a informação. Nós temos a certeza que não é Covid. Hoje tudo que passa, dor de cabeça é Covid, dor nas costas é Covid, não. Eles estão apenas sentindo um mal-estar, o pastor Arnaldo está no UPA, a missionária Márcia também está em casa com alguma indisposição, mas nós vamos orar aqui por eles, e logo após nós vamos estar terminando. Amanhã, meus irmãos, às 20 horas, repito, às 20 horas, nós estamos com o nosso pastor Edinaldo fazendo a transmissão e fazendo uso dessa poderosa palavra, amém? Lembrando também que às 19 até às 20 temos oração, a igreja vai estar aberta, o grupo do diaconato está na responsabilidade de presidir essa oração, e às 20 horas a transmissão com a palavra do nosso pastor Edinaldo. Minha pastora Graça, a minha tia, a quem nós temos uma referência ministerial, que Jesus abençoe, vi o seu comentário ali, segundo o João que está operando o computador, te amamos muito, viu? A senhora é quem nos ensinou sobre esta fé. Vamos orar pelo pastor Arnaldo e a missionária Márcia, amém? Vamos elevar em oração. Pai, nós queremos nessa noite estar intercedendo pela vida, Senhor, da missionária Márcia, visita ela neste momento, cubra ela, Senhor, com teu sangue, repreenda toda e qualquer investida que Satanás possa assim ter feito. Nós sabemos que tu és o Deus que dá liberdade àquele que está preso. Se há uma corrente, Senhor, se há uma investida de Satanás, nós profetizamos toda maldição seja quebrada e anulada no poder. Pai, o nosso pastor Arnaldo, que se encontra no UPA, vai nesse instante, ó Deus, visita ele, tira toda essa indisposição, dor no corpo, ó Pai, repreenda e quebra toda e qualquer maldição. Pai, somos o teu povo, somos o teu arraial, e te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela vida do evangelista Daniel, Senhor, que ministrou a tua palavra com muita exatidão, como um obreiro que sabe manusear a palavra com muita destreza. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade, em o nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos tentando aprimorar. Fizemos um investimento aqui para que o som viesse ser transmitido com maior qualidade. Hoje o som já estava um pouquinho melhor, utilizamos de um computador melhor. Ontem a live evangelista foi um pouco tumultuada, o microfone soltou, o som estava ruim. Aos pouquinhos a vergonha vai sendo deixada de lado, né, pastor Caetano? E as coisas vão fluindo de uma maneira natural, porque quando o Senhor está, a obra de Deus ela cresce, amém? Desde já queremos ministrar a bênção apostólica, a bênção do Senhor sobre a sua casa, e esperamos você amanhã nessa transmissão. Que o amor de Deus Pai, nós estamos em 3 pessoas aqui, mas vale a pena repetir, amém? Você que está em casa também recebe aí, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as 2 consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja, tanto aqui quanto em casa, diga amém. Que Jesus te abençoe, meu irmão.